Fala pessoal, questão 97. Sendo o seno de x igual a 1/3 e que o x está no primeiro quadrante, né? Então a gente tem que o cosseno aqui ele é maior do que zero também. Calcule o valor dessa expressão. Então essa expressão ela envolve a cossecante e a cotangente, a cossecante e a cotangente. Bom, para a gente saber a cossecante e a cotangente, eu preciso saber o seno e o cosseno, né? Então primeiramente eu vou calcular o cosseno pela relação fundamental. Então, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, a gente tem que 1/9, né, que é o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E, portanto, o cosseno de x ele vai ser a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 9. O que dá a raiz quadrada aqui de 8 sobre 9. E isso vai dar 2 raiz de 2, né, que é a raiz de 8, sobre 3. Como a gente já sabe que é positivo, né, a gente não precisa trabalhar com mais ou menos, tá? Então, primeiro a gente chegou à conclusão que o cosseno de x é igual a 2 raiz de 2 sobre 3. Agora que eu sei o seno e o cosseno, eu consigo calcular todas as demais razões aqui, né? Então, vamos lá. Segundo passo, a cossecante de x. Cossecante é o inverso do seno, né? Então, vai ser só 3. E terceiro passo, a cotangente de x vai ser o inverso da tangente. Mas como eu não tenho a tangente, né, a gente vai ter que calcular. A cotangente de x vai ser o cosseno sobre o seno, né? Que é o inverso da tangente. O cosseno é 2 raiz de 2 sobre 3. E o seno é 1 sobre 3. Então, corta os 3, vai ficar 2 raiz de 2. Agora que a gente sabe todos os valores, né, basta ir lá substituir. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, aqui primeiro, né, a gente calculou que o cosseno, vou botar aqui, né, do seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, igual. Vamos lá. Calculando, então, vai ficar y igual a 1. Aqui, se a gente quiser multiplicar cruzado, né, talvez seja melhor, né? Vou multiplicar cruzado, vai ficar cossecante de x menos cotangente de x mais cossecante de x mais cotangente de x sobre essa multiplicação, que na verdade é cossecante ao quadrado de x menos cotangente ao quadrado de x. É um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Aí aqui em cima a gente vai conseguir cortar, né? E aí a gente vai ter que o y ele é 2 que multiplica a cossecante de x sobre a cossecante ao quadrado de x menos a cotangente ao quadrado de x. E provavelmente a gente tem alguma relação aqui que envolve os dois, tá? Deixa eu até... A gente tem lá no colorário, eu sempre falo essa palavrinha errada, corolário, o trava-língua, corolário, 75 da página 66, tá? Traz pra gente que 1 mais cotangente de x ao quadrado, né? Na verdade, cotangente que está ao quadrado e não x, é igual a cossecante ao quadrado de x. O que significa que essa subtraçãozinha aqui, ó, dá 1, tá? Então, na verdade, o y, ele é 2 que multiplica a cossecante de x, tá? Então, acaba pulando um passinho aí, tá? Vamos botar aqui. Esse aqui é 1, tá? E aí, né? Aqui agora é só substituir. Então, 2 vezes cossecante. A cossecante é o inverso aqui, né? Que é 3. E isso dá 6. Então, nem precisaria fazer esse passo a passo aqui, tá? Mas, se eu não quiser decorar um pouco mais dessas relações, né? Eu acho que as fundamentais aqui, de fato, são fundamentais. A gente precisa dominar isso. Essas outras aqui, elas acabam não sendo tão fáceis até da gente decorar. Enfim, eu ainda prefiro desmontar essas formulazinhas e chegar na conclusão de que isso seria 1, enfim, tá? Então, nesse caso aqui, eu não usaria, né, essa relação dizendo que aqui era 1.
eu faria o passo a passo e substituiria. Daria mais trabalho? Daria, mas é algo que estaria dentro do meu domínio, né? Mas, né, já que a gente tem aqui o acesso à pesquisa aqui, né, ao que a gente tem, né, para facilitar, vamos usar isso e fechou. Então, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima. Ah, uma observação, tá? Poderia mexer nisso aqui, né? Olha só, vamos chegar nesse 1, tá? Para dizer que eu realmente prefiro desmontar as formulazinhas, tá? Cossecante ao quadrado de x, cossecante é o inverso do seno, né? Então vai ficar 1 sobre seno ao quadrado de x, menos cotangente é o inverso da tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno, então aqui é cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Aí, ó, aqui 1 menos cosseno é seno ao quadrado pela relação fundamental. Então vai ficar seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, que é 1, tá? Então mexendo aqui a gente chegaria no 1 sem precisar gravar a formulazinha. Uma dica para essas questões aqui eu não decorei como eu, né, particularmente não decorei esse corolário, né, ou palavrinha. Eu sempre prefiro desmontar e trabalhar algebricamente, simplificar, né? Primeiro simplifico e depois eu penso em substituir. Aqui eu me afobei um pouquinho, já fui calcular os valores, mas poderia ter simplificado para ver de fato o que eu precisava calcular, tá? Então a dica é, primeiro simplifica, na verdade ou tu decora ali o corolário, né, com as formulazinhas a mais, e aí, né, já sai direto, ou simplifica algebricamente para depois tu pensar no que tu precisa saber, tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.